E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso canal. E antes de mais nada, eu peço a você, meu amigo, inscreva-se, curta, assine as notificações e compartilhe esse vídeo nas redes sociais com seus amigos para mais pessoas serem abençoadas. Vocês nos estarão ajudando demais dessa maneira. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, muito interessante, sobre Apocalipse. Mas afinal de contas, o que é o Apocalipse? Será que o Apocalipse é um livro simbólico, um livro de enigmas em que nós não conseguimos entender? Está lá somente para nos dar medo? O que será de fato significa o Apocalipse? O que será de fato existe por trás dessas linguagens que às vezes parecem impossíveis de entender? Vamos acompanhar o vídeo de hoje e nós vamos entender um pouquinho melhor sobre as verdades e que de fato o livro de Apocalipse revela para a nossa vida. Mas antes disso, eu queria com vocês ler o que o Evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 19, fala. Pega a sua Bíblia e acompanha conosco. Versículo 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Quando Deus ele revela algo, a intenção dele principal não é que as pessoas se convertam porque aconteceu o que Deus falou. Mas a função principal, de acordo com João, capítulo 13, versículo 19, é que ele revela. Para que quando acontecer, você pare e reflita. Realmente, Deus tinha avisado. Mas uma coisa interessante, ninguém vai se converter, ninguém vai entregar verdadeiramente a Cristo por conta exclusivamente dessas coisas, não. Nós temos que nos entregar diariamente. E assim, quando essas coisas acontecerem, nós vamos olhar para o céu e vamos ver que de fato Deus está no controle da história deste mundo. E está no controle também da sua e da minha vida. Acompanhe esse vídeo que vamos mostrar agora e um ótimo estudo para você. Segue junto. Provavelmente, grande parte do livro foi escrito na ilha de Patmos. A tradição patrística diz que João teria provavelmente um auxiliar com ele ali, que ajudava a escrever algumas coisas. E o grego do Evangelho de João é muito diferente do grego do Apocalipse. Dá a intenção que no Apocalipse realmente foi escrito com a ajuda desse amigo e numa situação meio complicada, e o Evangelho não, o Evangelho foi com um grego mais erudito. Aliás, o grego do Apocalipse é um grego com erros até gramaticais, você vê que foi feito sob grande pressão, em situação inóspita, em situação longe do adequado. Agora, o João escreve o Apocalipse para 7 igrejas, certo? É um livro profético. E como é que a arqueologia, que lida com o passado, pode ajudar a lançar luz sobre o que vai acontecer no futuro? Boa pergunta. Para ilustrar isso, eu gostaria de mostrar 2 slides. Vou mostrar o primeiro aqui, apenas para referência de quem está em casa poder entender. Esse livro aí foi escrito por Friedrich Leuck. É um autor alemão, Friedrich Leuck, que no século XIX usou pela primeira vez a expressão apocalíptica para estudar a literatura apocalíptica. E ele foi um dos primeiros que conceituou o que seria um apocalipse. Depois dele teve encontros nos Estados Unidos, do SBL, e o entendimento é o seguinte, que o apocalipse começou primeiro como um movimento de revolta contra pessoas dominantes e para confortar o povo. Depois tornou-se um gênero literário e, finalmente, um modo de entender a história. Então é bom que a gente entenda que tem até uma diferença entre apocalipse e profecia. O próximo slide vai colocar essas diferenças aqui, quem está em casa pode ter uma noção. Geralmente, o Apocalipse é uma matéria que deve ser lida. A profecia quase sempre é oral, é oralidade. O profeta se levanta e começa a falar. Pode ter a parte escrita, mas muitas vezes também ela é oral. O Apocalipse sempre é um estilo de profecia escrito. Em segundo lugar também, a preeminência do Apocalipse, eu vou só pedir licença a vocês, para eu poder ver um pouquinho mais de perto aqui. A gente também, quem está em casa vai poder acompanhar conosco. Primariamente, as profecias são uma mensagem de arrependimento e justiça. O profeta Isaías denuncia os pecados do povo, o pecado do rei, e conclama o povo ao arrependimento. Já a literatura apocalíptica, geralmente, é uma mensagem de conforto e paciência e confiança em Deus em meio às provações. Perfeito. A profecia é, antes de tudo, presente e alude às circunstâncias históricas do momento em que o profeta está falando. A iminência de um ataque, por exemplo, os babilônios estão vindo. Já a profecia apocalíptica, ela fala de coisas presentes, mas ela aponta para o escatom, para o fim do mundo e de coisas que talvez nem existiam na época do vidente.
A profecia também não precisa de intérprete, já Apocalipse precisa de intérprete. A profecia trata de fatos reais, às vezes usando parábolas e gestos simbólicos. Já o Apocalipse é enigmático. A profecia se expressa sempre no sentido assim diz o Senhor. Já o Apocalipse, ouvi e vi. E, finalmente, a profecia, às vezes, tem uma visão otimista do mundo. Se fores fiel, o Senhor Deus de Israel virá. O Apocalipse já tem uma visão otimista em relação ao futuro, mas a história até lá será um tanto caótica. Essa é a distinção básica entre as duas coisas. E o Apocalipse ele foi dado, antes de tudo, reverendo, para nos mostrar que Deus ainda age na história. Se você que está em casa, eu sempre, quando dou aula de Apocalipse ou explico o Apocalipse, eu conto uma ilustração que você vai entender. Imagine que uma criança está lendo uma história em quadrinhos, um gibi com um super-herói. E todas as vezes que ele passa a página, ele vê que o super-herói apanha do vilão. E o vilão bate no herói, e prende o herói, e dá gargalhada sobre o herói. E o herói é apanhado numa armadilha. Aquela criancinha fica angustiada com aquela leitura e sabe o que ela faz? Ela põe o dedinho marcando a leitura onde ela está e vai para a última página da história. E quem já leu história em quadrinhos, sabe que na última página o herói sempre vence. Agora que ela sabe disso, ela volta a leitura para onde ela estava e todas as vezes que o bandido tem uma vitória, ela fala, se você soubesse o que eu sei. E o bandido dá uma gargalhada que venceu o herói, fala, venceu não, se você soubesse o que eu sei. O Apocalipse é, antes de tudo, Deus nos antecipando a última página da história desse mundo. E com essa antecipação, eu posso voltar para onde eu estou, olhar para o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, nos olhos e falar, se você soubesse o que eu sei. Então, o Apocalipse, bem entendido, sem sensacionalismo, sem teologia de jornal, sabe? Ele trará um reavivamento. Eu até desafio, reverendo, se os pastores e os irmãos estudassem especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse, haveria um reavivamento na igreja tão grande, que muita coisa poderia ser resolvida com essa volta, essas duas fontes apocalípticas, Daniel e o Apocalipse de João. A gente falou da besta, né? O que mais suscita curiosidade entre os crentes hoje, acho que sempre, né? É a identidade da besta ou como interpretar a besta de Apocalipse 13. Vamos pegar por etapas. Em primeiro lugar, é interessante que o Apocalipse ele é escrito de uma forma de quiasmo. Vou explicar isso para quem está em casa. Se você olhar a Bíblia, ela foi escrita por uma maioria das pessoas que não sabiam ler nem escrever. Quer um exemplo? No Apocalipse fala assim, quem tiver a Bíblia, abra comigo aqui, por gentileza, e pode ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Tem um erro de tradução aqui na minha Bíblia, porque no grego está assim, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Só um que lia, porque a maioria não tinha acesso ao livro e nem tinha capacidade de ler. É por isso que os comentaristas falam que o Apocalipse era lido em voz alta. Lido em voz alta e lido com técnicas de memorização, mnemotécnica. E a mnemotécnica na época bíblica usava, por exemplo, a poesia. É como se poesia na Bíblia não é rima. É mais ou menos assim, a menina era bonita e inteligente. Uma garota esperta e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Se você olhar na sua Bíblia, o Salmo é todo assim, né? Você pode olhar, os salmos são sempre frases paralelas. E o quiasmo é quando você pega um paralelo aqui e vai juntando. E vai fazendo... Pode olhar, por exemplo, as 7 cartas têm promessas que apontam para o final do livro. Ao vencedor, dá-lhe que se assente no trono de Deus, que coma da árvore da vida, que beba da água do rio da vida. Tudo vai fechando. E quando fala da besta, o pessoal fica preso só na besta. Vamos olhar o contexto maior. Aparece primeiro um dragão, certo, uma mulher vestida de sol e 2 bestas. Certo. Agora, vamos pegar o enredo. A mulher é o povo de Deus. E o dragão sempre era o símbolo máximo do mal. Sempre o símbolo máximo do mal. E eu tenho que explicar esse dragão para entender a besta. Passa o próximo slide e você vai ver o que nós temos ali. Vamos ver aqui. Olha aí. Isso aqui é desde a época do Antigo Testamento. Isso aqui é um selo ugarítico, onde você tem um deus pagão, o deus Yam, às vezes aparece como sendo Baal, às vezes como sendo Yam,
lutando contra um dragão de 7 cabeças. É mesmo. E ele está cortando a cabeça de um dos dragões. Esse dragão é chamado de Lotam, ou também conhecido como Leviatã, a serpente do mar. E é um encontro que desde a época do Antigo Testamento já havia uma ideia do mal máximo representado por 2 monstros. Um que sai da terra, outro que sai do mar. Tá brincando? Sim. Inclusive, eu deduzo, isso aqui eu não posso provar, é uma ideia minha, que isso vem da tradição adâmica. Porque Adão recebeu a história da redenção. O evangelho foi pregado para Adão. E Adão contou para os seus filhos que foram passando de geração em geração e foi deturpando, porque ninguém falsifica uma nota de $7. Você pode inventar uma nota de $7, você não falsifica. Você falsifica o que é verdadeiro. Por isso que eu encontro no mundo pagão muitas coisas que eu encontro na Bíblia também. E se você ler em casa o texto, por exemplo, de Isaías, capítulo 27, verso 1, você vê que é interessante. Olha o que diz Isaías 27, verso 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada o grande e forte dragão. O dragão aqui é o Leviatã. A serpente veloz. O dragão, a serpente sinuosa. E matará o monstro que está no mar. A mesma coisa aparece, você pode ler em casa depois, no Salmo 74, 13 e 14. Então, enquanto os pagãos diziam que Iam lutava e cortava a cabeça do dragão do mar, que era o símbolo do mal, a Bíblia fala que quem pode fazer isso é o Deus de Israel. No livro de Jó, o livro de Jó termina de uma maneira interessante. Deus começa a fazer perguntas para Jó. Onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E no final, o que Deus mostra? Deus batalhando contra 2 monstros. O Behemoth e o Leviatã, que traduziram como crocodilo e como hipopótamo. O monstro do mar e da terra. Este mesmo quadro do grande conflito volta para o Evangelho de João. Então, por isso que ele vê 2 monstros, um do mar e outro da terra. Mas qual a identidade desses monstros? Pode mostrar o próximo slide aí? É interessante que o paralelo, já que eu falei que o Apocalipse tem paralelo, João vê no capítulo 12 uma mulher vestida de sol. Certo. Mas quando ele vai para o capítulo 17, ele vê uma mulher de novo, que faz paralelo, e ele vê a besta de novo, que a mulher vestida de sol fugiu para o deserto e não sabe o que aconteceu, mas sabe que a besta foi ao deserto perseguir a mulher. Quando ele vai para o capítulo 17, ele vai ao deserto. E o que ele vê? A besta novamente e a mulher, mas dessa vez, estranhamente, montada na besta. E o próprio livro do Apocalipse, você pode ler em casa, ele fala sobre quem seria essa mulher. Apocalipse capítulo 17, perdão. Bom, por causa do tempo, eu vou só citar aqui, Apocalipse capítulo 17, diz assim, verso 16. Falou-me ainda, as águas que viste sobre as quais a meretriz está sentada são povos, nações, línguas e povo. Verso 18, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E essa mulher estava montada na besta. Curioso, se você ler o capítulo 12 e 13, você vai ver o seguinte quadro. Uma mulher vestida de sol, que é perseguida pelo dragão. O dragão não consegue alcançar a mulher, ele manda a besta que sai do mar atrás da mulher. E a besta vai ao encalço da mulher no deserto. E a grande pergunta é, pegou ou não pegou? A cena congela. Quando vai ao Apocalipse 17... vem um dos 7 anjos que tem as taças da ira de Deus e fala assim, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. E quando João chega até o deserto, tem uma expressão e fala o seguinte, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Pastor, João já tinha visto o diabo, ele já tinha visto o céu. Por que só agora ele admirou com grande espanto? Eu falo com você por quê. Porque a mulher que ele viu vestida de sol pura, com a coroa das 12 estrelas, agora ele vê a mesma mulher montada numa besta escarlata, repleta com o sangue das testemunhas de Cristo. O que João viu? Uma grande apostasia do povo de Deus. E essa apostasia seria com quem? Ele fala, a mulher é a cidade que domina sobre os reis da terra. Qual cidade na época de João dominava sobre os reis da terra? Roma. Roma. E a mulher no Apocalipse 17, ela está sentada sobre 7 colinas. Volta a imagem da moeda. Olha a moeda de Vespasiano, que destruiu Jerusalém no ano 70. Você tem Vespasiano de um lado, e do outro lado você tem uma mulher sentada sobre 7 montes. E o Apocalipse fala, a mulher que se assenta sobre 7 montes
Roma. Roma. Escrito Roma ali. Escrito Roma. E fala, essa mulher que você viu montada na besta é a mulher que domina sobre os reis da terra. E mais além, mostra mais um próximo, por gentileza. Esse texto ugarítico traz um hino ao deus El e fala da esposa de El. E chamava-se Áshera, ou Azera, como aparece em português. Áshera, ou Azera, vou mostrar a foto dela para vocês, era a divindade, pode mostrar a próxima, era a divindade pagã que o povo de Israel mais cultuava nos momentos de idolatria e apostasia. Eles sempre corriam para essa mulher. Está vendo ela segurando os peitos? Sim. Mas nota que ela não tem pés. Não. Por quê? A Azera, ou Áshera, ela não tinha pés para andar. Ela precisava se locomover. Próximo slide. Aqui tem várias imagens dela. Muitas dessas, eu tenho algumas dessas estátuas no nosso museu. Certo. Foram encontradas em assentamentos judaicos. Ah, Ela é a provando que rainha os judeus... do céu. Rainha do céu. A rainha do céu que menciona Jeremias. A apostasia dos cultos de Baal sempre ia atrás dessa mulher. Tá vendo que ela não tem pé? Certo. Por quê? Próxima foto. Ela sempre precisava montar como uma prostituta num animal de carga. Sempre. Mais uma foto. Ah, de novo, outra foto de Áshera montada no animal de carga. E aquele hino de El fala o seguinte: entra no templo de El a grande Áshera, e ela dá o seu vinho para todos os reis da terra. E todos bebem e embriagam com o vinho da grande Áshera. Quem pode pelejar contra ela? Essa Áshera era o grande tendão de Aquiles da apostasia do povo de Israel no passado. Quando João viu a mulher montada na besta, ele lembrou de Áshera, ele lembrou das apostasias do passado, e Deus falou com ele: João, o que aconteceu no passado vai acontecer de novo no futuro. Com os cristãos agora. Com os cristãos. Eles também vão se juntar. E com quem, Senhor? Com a mulher, com a cidade que domina sobre os reis da terra. E quando o cristianismo se juntou com Roma e trouxe toda a apostasia que se estendeu durante a Idade Média, Idade Moderna, ali se conflagrou o que seria a besta do Apocalipse. O que Paulo falou, a volta de Cristo não se dará sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o iníquo, o filho da perdição. E interessante que João fala que o anticristo já existia no tempo dele. Então, esse negócio de ficar buscando anticristo hoje, vários, né? Isso é modismo de Hal Lindsey. Porque o anticristo existia. E qual anticristo existia lá? Roma. E você vê como eu falo assim, a besta que vira, ela era, não é e virá a ser. Porque era na época de João, ficou um tempo adormecida e vai voltou voltar a ser. Ou seja, a besta do Apocalipse é o Império Romano que voltou cristianizado para enganar as pessoas com o vinho da sua devassidão. É só ler o Apocalipse dentro do contexto. Eu tenho tempo para mais uma coisinha? Para terminar. Então, para terminar, eu quero mostrar uma última coisa aqui. Mostra só mais 2 quadros aqui. Esse primeiro, Áshera foi cultuado em vários povos. Sempre sem pés. Sempre a mulher sem pé montada numa besta. Isso aí quando ela foi cultuada pelos gregos. Só que quando os gregos a cultuaram, eles mudaram o nome dela. Sabe como é que eles a chamavam? Europa. Tá brincando? Próximo slide. Europa, montada no animal que sai do mar. Pega no Google, procura o mito de Europa. Então, João viu que estava falando de algo relacionado à Europa. E a gente sabe que a apostasia começou quando a igreja se juntou com Roma na Europa. Quem lê história entende. E o último quadro que eu queria mostrar é esse próximo aqui, que para mim é o mais sensível. Mostra o próximo, por favor, Angélica. Pode passar mais. Esse. Reverendo Weber, essa coluna foi encontrada em Jerusalém em 2018. O ano passado? 2018, ano passado. Ela foi encontrada num bairro, eles estavam fazendo uma manobra de rua, encontraram a coluna, e na coluna está escrito o nome Hanania ben Dodelu le Yerushalayim. Ananias, filho de Dodelo, de Jerusalém. Por quê? E o mais incrível, 2000 anos. Jerusalém escrito em hebraico de 2000 anos, como uma criança judia pode ler hoje. Mas por que alguém escreveu o nome dele de Jerusalém numa coluna? Nos tempos bíblicos, havia o costume que quando você ajudava a erguer uma sinagoga ou alguma coisa do templo, você tinha o privilégio de escrever o seu nome na coluna da sinagoga, da casa de oração ou do templo. Até os pagãos tinham esse costume. Em Cafarnaum, por exemplo, na sinagoga tem uma inscrição lá dos filhos de Mônimos que ajudaram a erguer aquela coluna. Então, essa coluna diz que esse Dódelos, esse Ananias, filho de Dódelos, ajudou a construir talvez algum santuário para Deus, uma sinagoga, ou quem sabe o próprio templo de Jerusalém, e por isso teve o privilégio de ter o seu nome
o da sua família e da sua cidade, escrito ali naquela coluna. Eu vou para o Apocalipse. Ah, não. Fala. É lindo ao vencedor, demais isso. E eu termino com essa palavra aqui, isso me emociona. É muito lindo isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda de Deus, e o meu novo nome. E o meu desejo para você que assiste o programa Vejam Só, é que você ajude a construir o reino de Deus nessa terra, e que nós dois aqui, que estamos na TV, e você que está assistindo de casa, temos o privilégio de ter o nosso nome escrito nos fundamentos da Nova Jerusalém de Deus. Porque Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele prefere contar conosco. Isso é um grande privilégio. Isso é forte demais, doutor. Seja o centro, seja